Nessa sessão, vamos falar sobre o CSS no Ionic. Todas as formas que você tem de manipular a aparência de uma aplicação, utilitários de CSS, cores e também como aplicar o CSS em componentes do Ionic. Principalmente isso de aplicar CSS nos componentes do Ionic, pois é algo que precisa ficar bem claro antes de podermos trabalhar o CSS da nossa aplicação. E se você já tentou aplicar algum CSS e não conseguiu, nessa aula eu vou te explicar o porquê. E essa aula vai ser bem teórica, então vamos lá. E sobre os componentes do Ionic, vamos começar falando mais a fundo sobre eles e o que significa eles serem Web Components, pelo menos alguns deles. Para se criar Web Component, seja utilizando algum framework como o próprio Stencil do Ionic ou JavaScript puro, precisamos utilizar três tecnologias principais. Primeiro, precisamos de Custom Elements, ou elementos customizáveis, que são conjuntos de APIs do JavaScript que te permitem criar elementos e o comportamento deles. Depois temos templates de HTML, que são elementos com a tag de template e a tag de slot, que são tags novas, que te permitem escrever templates que não são mostrados na página renderizada e que te permite reutilizar diversas vezes a base desses componentes. E por último temos a Shadow DOM, que também são um conjunto de APIs que te permite anexar uma DOM à árvore de um elemento. Essa DOM é uma sombra da DOM desse elemento e é renderizada separada da DOM principal dessa página. Com isso, você pode manter muitas coisas desse seu elemento, desse seu Web Component, privados, inclusive o CSS, e com isso você evita colisão de scripts e styles com as dos outros componentes ou o restante da página. E essa tecnologia que o Ionic usa para criar seus componentes, e por isso o styling dos componentes do Ionic é um pouco mais complexo. Em alguns casos e alguns componentes, seu CSS não vai ter efeito algum. Mas não são todos os componentes do Ionic que são Web Components e que tem esse encapsulamento dessa Shadow DOM. E para saber quais componentes tem Shadow DOM e quais não tem, basta ver pela documentação, como por exemplo aqui eu tenho o Ion Button. Se você entrar no Ion Button, ele tem uma badge aqui em cima falando que é um componente que utiliza a Shadow DOM, que tem uma Shadow DOM. Muito do CSS pode não fazer efeito nele. E vamos fazer um teste rápido. Então aqui no nosso código, se eu vir aqui na Home, eu quero ir aqui na minha página de início, né? A Pages Início. Aqui no meu HTML eu vou criar um Ion Button. Então, Ion Button. Aqui. Dessa forma. Dentro dele eu vou colocar só um texto de CSS. Simples assim. E agora no CSS da nossa página inicial, eu vou aqui pegar então meu Ion Button. E eu quero colocar aqui um background de, pode ser red, então um background vermelho. Vamos salvar aqui. Se eu ir agora na minha tela de início, pode ver que nada aconteceu com o nosso botão. O background dele ainda está azul. Mas agora, se voltarmos no nosso código e eu passar aqui esse background e colocar dois traços atrás dele, então dois hífens, e utilizar essa variável de CSS chamada background, e nós colocarmos aqui como red, deixarmos como red, se eu salvar e voltar aqui na nossa aplicação rodando, agora você pode ver que mudou então a cor de fundo desse nosso botão. Mas isso não serve só para prevenir o CSS de fora de entrar nesse componente ou para prejudicar o desenvolvedor. Isso também serve para que o CSS do componente não vaze para fora e não atrapalhe o desenvolvimento. Por exemplo, o nosso Ion Button, se eu inspecionar aqui, você pode ver que ele, cadê? Ion Button, ele tem uma classe de button aqui, que provavelmente tem um pouco de CSS desse nosso botão. Então eu tenho aqui, por exemplo, o button solid. Então ele tem um pouco de CSS desse botão. E se eu voltar aqui no meu código agora, eu posso excluir isso daqui, posso também excluir esse botão. Se eu criar um button normal e colocar aqui a classe de button-solid, que é a classe que nós vimos que tem o CSS do nosso Ion Button, eu colocar aqui só CSS normal, salvar tudo e voltar aqui. Pode ver que eu tenho o meu botão, mas não aconteceu nada com ele, ele não pegou nenhum CSS do meu Ion Button. Isso era um problema em versões antigas do Ionic, pois prejudicava o nome das classes do CSS e atrapalhava a criação dos seus próprios componentes. Então, voltando, se você entrou em um componente da documentação
e ele não tem uma badge de Shadow, não tem aquela badge aqui em cima escrito, que é uma Shadow DOM, que tem Shadow DOM, então esse componente não usa a Shadow DOM e pode ser manipulado com mais facilidade utilizando o CSS normal. E viu que para manipularmos elementos customizados do Ionic, que possuem uma Shadow DOM, precisamos de variáveis do CSS próprias dos componentes para poder alterar o CSS deles. Mas nós não temos variáveis de CSS para todas as propriedades existentes em cada elemento. Isso seria problemático em questão de performance, porque imagina você tem um Ion Button que ele tem todas as propriedades possíveis de CSS para um Ion Button definidas e expostas para a gente poder utilizar. E por isso, nessa sessão, vamos explorar as possibilidades de CSS com a Ionic, como podemos manipular algumas coisas, como podemos resolver algumas limitações e como trabalhar com o layout da sua aplicação, começando do mais básico até entendermos mais a fundo e trabalharmos o CSS da nossa própria aplicação. E você verá que o time da Ionic facilitou muito o trabalho com o CSS. Provavelmente vou usar exemplos sem modificar nosso código, que temos até agora, antes de começarmos a trabalhar o CSS mesmo. Fora que tem algumas coisas que só a teoria já resolve. Então, se possível, anote, crie exemplos de código e o que você achar melhor. Então, até a próxima aula.